A situação do Corinthians segue se agravando em todos os aspectos, dentro e fora de campo. O clube atravessa uma de suas fases mais turbulentas nos últimos anos. Os reflexos do episódio no último sábado no Parque São Jorge ainda reverberam, com força colocando mais lenha na já inflamável crise política que atinge o clube. O presidente afastado Augusto Melo tentou retornar à presidência por meio de uma interpretação polêmica do estatuto, o que acabou gerando uma reação imediata e negativa por parte da atual diretoria de conselheiros e de órgãos internos do clube. O movimento foi considerado ilegítimo por grande parte da base jurídica e institucional do Corinthians. A tentativa de retorno se baseava em uma decisão unilateral da primeira secretária da Comissão de Ética, Maria Ângela, que entendeu que o então presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, estava afastado e que suas decisões, incluindo o processo de impeachment de Augusto, seriam nulas. No entanto, essa leitura do estatuto não se sustenta legalmente, já que pareceres da Comissão de Ética precisam passar por aprovação do Conselho para que tenham validade jurídica. Com isso, Augusto Melo não conseguiu reassumir o comando e, ao contrário, viu-se novamente cercado por adversidades políticas e jurídicas. A repercussão foi tão negativa que até o seu próprio advogado Ricardo Cury, responsável por sua defesa no processo de impeachment e outros trâmites jurídicos, decidiu se afastar do caso, manifestando publicamente que não concordava com a maneira como o ex-presidente tentou retomar o poder. A nota emitida pelo escritório de advocacia Cury em Augusto Neves foi clara ao se desvincular do ex-mandatário, algo que evidencia o desgaste interno e o isolamento político que Augusto vai sofrendo gradativamente. A defesa agora precisará ser reestruturada. E tudo isso ocorre em um momento em que o clube aguarda a realização de uma Assembleia Geral marcada para o dia 9 de agosto, que vai definir de forma definitiva o destino de Augusto. Ou ele é reconduzido ao cargo com base no voto direto dos associados, ou então seu afastamento é ratificado e ele deixa de vez o Parque São Jorge. Enquanto isso, quem comanda o clube é Osmar Stabile, presidente interino, que apesar da instabilidade institucional, vem tentando articular sua diretoria e tomar medidas emergenciais. No campo financeiro, por exemplo, ele já quitou 2 dívidas federais que estavam em aberto no valor de 7 milhões de ienes, que poderiam tirar o Corinthians do Profut, o programa que permite o parcelamento de débitos com a União. Essa quitação evitou que o clube perdesse ainda mais benefícios fiscais, mas outros problemas surgem em sequência. Um deles, e dos mais sérios, é a notificação da FIFA por conta de uma dívida relacionada ao volante Maicon, atualmente titular com Dorival Júnior. O Shakhtar Donetsk, clube ucraniano detentor dos direitos do jogador, cobra o pagamento de 1 milhão de euros, cerca de 65 milhões de ienes, por parcelas atrasadas do empréstimo do atleta. O Corinthians tem 45 dias para quitar esse valor ou corre o risco de sofrer um transfer ban, ou seja, a proibição de registrar novos jogadores. A punição, se aplicada, atingiria justamente o clube em um dos momentos mais críticos com janela de transferências aberta e necessidade urgente de reforços. Vale lembrar que o Corinthians já vinha se organizando para contratar novos atletas entre junho e julho, e um bloqueio dessa natureza seria extremamente prejudicial. Além dessa dívida com o Shakhtar, o Corinthians ainda pode ser notificado em breve por outras pendências ligadas às contratações de Rodrigo Garro Félix Torres e Matias Rojas. São valores que envolvem parcelas bônus e cláusulas contratuais, que precisam ser resolvidos com rapidez para evitar mais punições esportivas e administrativas. Toda essa instabilidade fora de campo naturalmente interfere diretamente no desempenho do time. Dorival Júnior tem encontrado dificuldades não só por conta das limitações técnicas do elenco, mas pelo clima de incerteza institucional que contamina o ambiente. O próprio Rodrigo Garro, em entrevista recente, foi bastante transparente ao dizer que a instabilidade política atrapalha o dia a dia dos jogadores. Ele relatou que há momentos em que os atletas chegam ao CT e não sabem sequer quem é o presidente do clube. Isso compromete o foco, gera insegurança e dificulta o trabalho de recuperação de um elenco que já vinha em baixa desde o ano passado.
No departamento médico, a situação também preocupa. O volante Ranieri sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e deve desfalcar o time por pelo menos 10 dias. Ele já está fora do jogo contra o Grêmio pela 12ª rodada do Brasileirão, último compromisso antes da pausa para o Mundial de Clubes. É mais um titular fora de combate, somando-se a nomes como Yuri Alberto, que só retorna em agosto, e Gustavo Henrique, além dos constantes problemas físicos enfrentados por jogadores como Angileri e Matheus Bidu. A sobrecarga física é evidente, reflexo de um calendário nacional que exige intensidade e raramente permite recuperação adequada. O Corinthians tem conseguido, em certa medida, ajustar sua defesa. Passou a sofrer menos gols, mas não consegue evoluir ofensivamente. Contra o Vitória, por exemplo, em plena Neoquímica Arena, a equipe não conseguiu sequer balançar as redes. Foi a primeira vez no campeonato que o time baiano não sofreu gols em uma partida, o que evidencia o tamanho do problema ofensivo corintiano. A pausa do calendário provocada pela data FIFA e posteriormente pelo Mundial chega em boa hora para Dorival tentar reconfigurar a equipe, ainda que as ausências e a instabilidade dificultem o trabalho. Nos bastidores, Osmar Stabile segue formando sua equipe diretiva. Foram nomeados novos responsáveis para diversas áreas, incluindo Emerson Piovesan nas finanças, Fábio Soares na administração, Marco Paulo Lopes Pinheiro nos esportes terrestres e Carlos Roberto Auríquio, o nenê do posto, nas categorias de base. Esse último nome, aliás, já passou pelo clube nos anos de 2017 e 2018 na gestão de Roberto de Andrade. A base, inclusive, continua sendo um ponto sensível da estrutura do clube. Nos últimos meses foram 87 contratações feitas para as categorias sub-17 e sub-20, mas apenas 25 atletas chegaram a estrear oficialmente pelo Corinthians. O número excessivo levanta dúvidas sobre os critérios de avaliação e contratação e representa mais um desafio para a nova diretoria. Enquanto o campo pede reforços, o clube tenta se livrar de algumas peças que hoje são vistas como negociáveis. Segundo informações de bastidores, Dorival e Fabinho Soldado identificaram pelo menos 11 jogadores que estão liberados para buscar outros destinos. Entre os zagueiros, por exemplo, Félix Torres e João Pedro Tocco estão na lista de dispensa. Félix Torres, contratado por cerca de 6 milhões de dólares, é visto internamente como uma perda inevitável, já que não correspondeu às expectativas e dificilmente o Corinthians conseguirá recuperar o valor investido. João Pedro, por sua vez, já foi emprestado ao Ceará e pode sair novamente. O objetivo é manter apenas 3 zagueiros no elenco e contratar mais um reforço para a posição. No meio-campo, a situação também é delicada. O Corinthians vem sofrendo com a falta de criatividade e velocidade na armação das jogadas, algo que Dorival Júnior tenta corrigir desde que chegou, mas sem sucesso pleno até agora. A saída de alguns jogadores que não correspondiam às expectativas se faz necessária para abrir espaço para atletas que possam dar mais dinâmica ao time. Um dos nomes que está na lista de dispensa é Maicon, que apesar de ter mostrado momentos de bom futebol, não conseguiu se firmar como peça fundamental do esquema. A saída dele pode abrir espaço para o jovem Igor Gomes, que tem recebido mais oportunidades e demonstrado qualidade na saída de bola e nos passes em profundidade. Contudo, a pressão por resultados faz com que qualquer mudança seja recebida com muita cautela pela torcida, que já demonstra impaciência com a irregularidade do time. Fabinho Soldado. O diretor de futebol tem trabalhado intensamente para encontrar soluções no mercado da bola, mas a limitação orçamentária e a crise política do clube dificultam bastante as negociações. Além disso, a eventual punição da FIFA, caso a dívida com o Shakhtar Donetsk não seja quitada a tempo, traria um impacto direto, impedindo a contratação de reforços que poderiam mudar o panorama da equipe. A falta de planejamento a longo prazo, aliada à instabilidade política, provoca um efeito cascata que prejudica todas as áreas do clube, desde as categorias de base até o time principal. É um cenário que o Corinthians busca reverter urgentemente para tentar reagir no Brasileirão e, ao mesmo tempo, preparar um projeto sustentável para os próximos anos.
Nas alas, a situação é parecida. O lateral esquerdo Angileri vem enfrentando problemas físicos, o que obriga o técnico a buscar alternativas constantemente. Do outro lado, Matheus Bidu também tem sido bastante utilizado, mas apresenta oscilações que preocupam o corpo técnico. A busca por reforços nessas posições é uma prioridade, mas a diretoria se vê limitada pelas condições financeiras e pelas pendências jurídicas que o clube enfrenta. Enquanto isso, o aproveitamento dos jovens talentos da base tem sido uma alternativa, ainda que o time precise de experiência e consistência para conseguir bons resultados. A transição dos jogadores da base para o time principal não tem sido um processo simples nem linear, o que coloca ainda mais pressão sobre o elenco principal. A pressão da torcida, que antes se concentrava apenas na equipe, agora se estende ao âmbito político e administrativo do clube. As redes sociais e os bastidores do Parque São Jorge estão cada vez mais movimentados, com debates acalorados, reclamações e cobranças. Essa tensão afeta não só a diretoria, mas também o ambiente dentro do CT, já que jogadores, comissão técnica e funcionários sentem o impacto do clima instável. Em entrevistas, alguns atletas demonstram preocupação com o futuro do Corinthians e reforçam a necessidade de união e foco para superar o momento complicado. Porém, a instabilidade fora de campo torna essa missão mais difícil. A relação entre jogadores e comissão técnica também passa por momentos de testes. Dorival Júnior tenta se mostrar firme e objetivo, buscando dar tranquilidade ao elenco e focando no trabalho diário para melhorar o desempenho. O técnico sabe que precisa conquistar a confiança do grupo para criar um ambiente propício ao crescimento. A ausência de lideranças claras dentro do elenco é outro ponto que precisa ser trabalhado. O time não conta hoje com um capitão que consiga unir e motivar os colegas nos momentos mais difíceis, o que faz com que a pressão aumente ainda mais em campo. Dorival tem tentado identificar essa figura, mas o processo ainda está em andamento. No lado administrativo, Osmar Stabile trabalha para reorganizar o clube e tentar recuperar a credibilidade junto aos sócios e à torcida. A nomeação de novos profissionais para áreas estratégicas faz parte desse esforço de reestruturação. O desafio é enorme, já que o Corinthians carrega um histórico recente de gestões controversas, com muitos problemas financeiros, dívidas e questionamentos sobre a transparência das decisões. A nova diretoria precisa encontrar um equilíbrio entre austeridade financeira e investimento em estrutura e elenco, para que o clube volte a crescer de forma sustentável. Parte desse esforço passa pelo fortalecimento das categorias de base, que apesar dos problemas já citados, continuam sendo a principal fonte de talentos para o futuro. Além das questões internas, o Corinthians também precisa lidar com a concorrência acirrada no Brasileirão. Times que fizeram investimentos mais sólidos e possuem estabilidade institucional têm apresentado melhores resultados e maior regularidade. Para o Corinthians, o desafio é se recuperar não apenas na tabela, mas também no aspecto moral e técnico. A pressão por resultados imediatos limita a margem de erro e torna qualquer sequência negativa ainda mais crítica para o ambiente interno e externo. Cada jogo vira uma espécie de final e o elenco sente esse peso. Ainda assim, Dorival aposta na experiência que adquiriu em outros clubes para tentar criar um padrão de jogo mais consistente e eficiente. Enquanto isso, a torcida corintiana permanece dividida entre o apoio incondicional e a cobrança severa. Os protestos contra a atual gestão e pedidos por mudanças são constantes, refletindo a insatisfação generalizada com o que tem sido apresentado. A relação entre torcedores e diretoria está no seu ponto mais frágil dos últimos anos e a reconciliação parece distante no curto prazo. A esperança de muitos é que a Assembleia Geral marcada para o início de agosto possa trazer algum tipo de definição que acalme os ânimos e permita que o clube volte a focar no futebol. No campo esportivo, as próximas semanas são decisivas. O Corinthians precisa aproveitar a pausa para o Mundial de Clubes para ajustar a equipe e recuperar jogadores lesionados e tentar retomar uma boa sequência na competição nacional.
A permanência do clube na Série A está longe de ser garantida, e a meta mínima é se afastar das últimas posições o quanto antes. Os próximos jogos vão mostrar se o Corinthians consegue superar a crise política e institucional para apresentar um futebol mais competitivo. Em suma, o momento do Corinthians é de transição e turbulência. A instabilidade política, os problemas financeiros, as dificuldades dentro de campo e o descontentamento da torcida formam um quadro complexo que exige decisões rápidas e efetivas. A reconstrução do clube passa necessariamente por uma gestão transparente, uma direção unida e um trabalho técnico que consiga extrair o melhor do elenco disponível. Somente assim, o Corinthians poderá voltar a ser competitivo e reconquistar a confiança da sua apaixonada torcida. Até lá, o clube segue em um período de incertezas, mas com a possibilidade de renascimento se as peças certas forem colocadas em seus lugares. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Os rumores sobre um possível retorno de Roger Guedes ao Corinthians incendiaram as redes sociais nos últimos dias, gerando uma verdadeira avalanche de comentários, especulações e muita expectativa entre os torcedores alvinegros. A possibilidade começou a ganhar força após o próprio atacante publicar uma enigmática mensagem em suas redes sociais, sugerindo que estaria de malas prontas para retornar ao Brasil, mais precisamente ao clube do Parque São Jorge. Embora não haja nenhuma confirmação oficial por parte do Corinthians ou do staff do jogador, a movimentação nas redes foi suficiente para agitar a fiel torcida, que rapidamente fez a hashtag Roger Guedes de volta figurar entre os assuntos mais comentados do país. Imagens do jogador vestindo a camisa alvinegra voltaram a circular com força, acompanhadas de mensagens saudosas e de apoio ao possível retorno. Internamente, o burburinho é grande. Fontes próximas à diretoria afirmam que há sim conversas em andamento, mas que ainda restam detalhes importantes a serem acertados, principalmente no que diz respeito às condições financeiras do negócio. Roger Guedes atualmente defende um clube no exterior e sua saída dependeria de uma negociação complexa. Apesar disso, pessoas ligadas ao atleta indicam que o desejo do jogador em retornar ao Corinthians é real, alimentando ainda mais as especulações. Na possível volta de Guedes, seria um reforço de peso para o Timão, que vive um momento de instabilidade na temporada e busca soluções para melhorar seu desempenho ofensivo. O atacante, que teve passagem marcante pelo clube entre 2021 e 2023, é lembrado com carinho pelos torcedores, principalmente pelos gols decisivos e pela identificação com a camisa alvinegra. Enquanto não há um anúncio oficial, o clima entre os torcedores é de ansiedade e esperança. Muitos acreditam que o retorno de Roger Guedes poderia ser o combustível que falta para o Corinthians embalar no campeonato e voltar a brigar por títulos. Nos bastidores, a diretoria adota um discurso cauteloso, mas sem negar as conversas, o que só aumenta o mistério e a expectativa. Resta agora aguardar os próximos capítulos desta novela que promete movimentar o mercado da bola e, quem sabe, culminar com o tão sonhado retorno de Roger Guedes ao Corinthians para a alegria da fiel e para reforçar ainda mais a tradição de grandes ídolos que marcam sua história no clube. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!